E aí, galera, está no ar mais um Conexão Uniriter, isso mesmo, Conexão Uniriter no ar, 6 horas 28 minutos, hoje 14 de maio de 2018, 20 graus a temperatura aqui nos estúdios da Rádio Uniriter no Campus FAPA. Você ouvinte pode sintonizar a Rádio Uniriter pelo nosso site, que é fax.uniriter.edu.br/Rádio Uniriter. Ou então baixe o aplicativo da Rádio Uniriter para Android na Google Play. Participe com a gente pelo Twitter, @Rádio Uniriter, e pelo facebook.com/Rádio Uniriter. Eu sou o Alberi Neto e vamos juntos até às 19 horas, até às 7 da noite. Aqui no estúdio me acompanham, só me acompanha hoje, né? Só o Rafinha. Hoje me acompanha aqui o Rafa Martins. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Alberi. Estamos aí mais uma vez, essa dupla dinâmica. Vamos tocar mais um programa, né? Falamos semana passada que o friozinho ia chegar. Chegou! Muito bem. É isso aí, no Conexão Uniriter de hoje você vai ouvir. Ulisses Miranda comenta, né, a divulgação de documentos da CIA que comprovam a autorização de assassinatos durante a ditadura militar. Os papéis do órgão de inteligência americano se referem ao período do governo do presidente Ernesto Geisel. No destaque sobre educação, os perigos causados pelo exagero no uso de energéticos e medicamentos na hora de estudar. Quais os riscos que isso representa na vida dos universitários? Tem, claro, a Cristine Fogliatti trazendo pra gente os eventos que são destaque nesta semana no hashtag Fica a Dica. No esporte, a repercussão de um Grenal polêmico que terminou empatado. O jogo, válido pelo Campeonato Brasileiro, foi na Arena do Grêmio. E ainda, Tite divulga a lista dos 23 convocados para a Copa do Mundo. No comentário esportivo, atingindo o resultado esperado no Grenal, a D'Alessandro dependência do Internacional pode estar chegando ao fim. E Alisson deve ser titular no time do Grêmio? Em Porto Alegre, 6h30 da tarde, isso mesmo, como diria aquela frase, né? 6h30 da tarde, frio de Paulista, 20 graus. Você está ouvindo Conexão Uniriter, segunda-feira de tempo frio em Porto Alegre. Já começou aí bem frio, aquele solzinho brilhando, mas o clima não esquentou muito. Nesse momento faz 20 graus aqui na capital. E quem se desloca já para a faculdade tá ligado que é hora da gente falar de trânsito. Falar um pouco de como é que tá o movimento aí nas ruas de Porto Alegre. Claro, aquela tradicional tranqueira dos horários de pico, principalmente 6h30 da tarde, a galera se deslocando pra aula. Tem gente que chegou mais cedo hoje, né, porque tem ENAD, pra quem tá nos semestres finais de curso. Simulado do ENAD. Hoje tem simulado do ENAD, para alguns colegas nossos aqui do jornalismo, inclusive já estão se dirigindo às salas de aula para fazer o simulado que começa agora às 6h30 da tarde, né, Rafa? Já começou então, né, 6h31. É isso aí, o pessoal já tá atrasado. A galera já tá... Quem não chegou ainda pro ENAD, lamento informar, mas você está atrasado, então corre, senão vai perder o simulado do ENAD. Então, galera, para saber como é que tá o movimento do trânsito, eu e o Rafa vamos passar aquelas informações marotas lá da Empresa Pública de Transporte e Circulação, a EPTC. Diga lá, Rafael Martins. É isso aí, a EPTC atualizou um tweet às 6 horas da tarde, falando que as principais vias de Porto Alegre, né, com trânsito acentuado já nesse final da tarde. Então, os maiores fluxos são na Avenida da Legalidade, nos dois sentidos, o Túnel da Conceição também nos dois sentidos, na Avenida Oswaldo Aranha, no centro-bairro, próximo ao HPS, e na Ipiranga, centro-bairro, próximo à PUC. Então, o pessoal que está chegando ali na PUC também está encontrando um pouco de dificuldade no trânsito. Além disso, os acessos aos bairros também estão trânsito acentuado. E na Avenida Cis Brasil, próximo à Avenida do Forte, no sentido centro-bairro, é um ponto forte já, agora nessa final da tarde, o pessoal indo embora. Cis Brasil é uma das principais vias aqui da Zona Norte. A Protásio também, né, no sentido centro-bairro, o pessoal que está vindo aqui para a faculdade. Tá próximo pegando a Saturnino ali, né, aquela tranqueirinha tradicional. Além da Bento Gonçalves, próximo a Antônio de Carvalho. Então são aqueles pontos já tradicionais de toda a tarde, de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Às vezes até no sábado, dependendo, né. E lembrando, a EPTC não tem nenhum registro de ocorrência aí nesse momento nestas vias. Mais cedo ali teve uma informação sobre o movimento na BR, na entrada de Porto Alegre, né, na Avenida da Legalidade e da Democracia. Tudo tranquilo, apesar do trânsito intenso de veículos, mas estava fluindo bem no acesso aí pela região central da capital.
Muito bem, então, 6 horas e 33 minutos, e aqui no estúdio a gente vai abrir o programa falando de ditadura militar. Isso mesmo, nessa semana, documentos da CIA, um órgão de inteligência norte-americano, revelaram que o presidente Ernesto Geisel autorizava o assassinato de presos do regime militar. Quem vai comentar o caso pra gente, claro, é o Ulisses Miranda, que tem aí as informações. Vamos escutar, então, o que o Ulisses preparou pra gente esta semana. Um memorando de 11 de abril de 1974, em meio ao regime militar e em pleno governo do general Ernesto Geisel, veio à tona na semana passada e boa parte da população brasileira parece surpresa. A grande novidade expressa no documento é a seguinte: o presidente militar autorizava pessoalmente que pessoas fossem assassinadas. De forma mais técnica e menos irônica, o que temos é um documento assinado por William Egan Colby, então diretor da Agência de Inteligência Norte-Americana, a CIA, que narra uma reunião no Centro de Inteligência do Exército, CIE, entre Geisel, João Batista Figueiredo, na época chefe do Serviço Nacional de Informações e que sucedeu Geisel na presidência, e 2 generais. Destinado a Henry Kissinger, secretário de Estado dos Estados Unidos na época, o documento reproduz uma fala do general Milton Tavares de Souza, que cita que Geisel foi informado, logo após assumir a presidência, da morte de 104 pessoas, consideradas, abre aspas, subversivas perigosas, fecha aspas, pela ditadura no ano anterior, 1973. O informe relata ainda que, após ser informado, Geisel manteve a autorização para execuções sumárias adotada durante o governo do presidente Emílio Médici, entre 1969 e 1974. Geisel teria feito a ressalva de que os assassinatos só ocorressem em, abre aspas, casos excepcionais, fecha aspas. A surpresa, em parte da população citada no início deste comentário, está ligada ao fato de que Geisel era considerado um, abre aspas, moderado, fecha aspas, entre os generais que governaram durante a ditadura militar. Essa caracterização está ligada ao fato de que Geisel foi quem revogou em 78 o Ato Institucional número 5, o AI-5, que acabou com liberdades políticas e extinguiu direitos civis durante a ditadura. Foi o início do que foi chamado de abertura política. Passado o espanto geral da nação, devemos lembrar que nada disso é de fato novidade. Para citar um exemplo recente que foi a fundo nessa questão, tivemos entre 2012 e 2014 um grupo de trabalho focado única e exclusivamente em investigar violações de direitos humanos no período em que militares governaram o país. Foi a chamada Comissão Nacional da Verdade. Em ano de eleição, temos um pré-candidato à presidência da República favorável ao regime de exceção de 1964. O hoje deputado federal pelo PSL do Rio de Janeiro, Jair Messias Bolsonaro, desqualificou o documento e disse, entre outras coisas, que, abre aspas, errar até na sua casa todo mundo erra. Quem nunca deu um tapa no bumbum do filho e depois se arrependeu? Foi o que questionou o Bolsonaro. O mesmo deputado já havia homenageado o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra durante a votação pelo prosseguimento do processo de impeachment contra Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. O militar lembrado pelo parlamentar foi chefe do comandante do Destacamento de Operações Internas, DOI-COD, de São Paulo, no período de 1970 a 1974. Em 2008, tornou-se o primeiro militar a ser reconhecido pela justiça como torturador durante a ditadura. Para o Conexão Uniriter, Ulisses Miranda. Muito bem, então aí Ulisses Miranda comentando pra gente este caso que repercutiu esta semana aí dessa divulgação de documentos da CIA, e inclusive repercutiu tanto que políticos brasileiros comentaram o caso, né? O documento aí, como o Ulisses falou, relata que quando chegou ao cargo, o presidente foi informado que 104 pessoas haviam sido mortas em 1973 pelo governo do então antigo presidente, que era o Emílio Médici, que governou entre 69 e 74. O Centro de Informações do Exército, o CIE, órgão que era responsável pela política de assassinatos de adversários políticos do regime, pediu autorização do então general, o Médici, para manter a política. O Geisel autorizou e o método
tudo ocorresse em casos excepcionais, como o Ulisses falou ali pra gente. E políticos brasileiros rebateram comentaram este caso. A pré-candidata do PCdoB ao Planalto, a Manuela Dávila, aqui a gaúcha Manuela Dávila, afirmou que os documentos revelados perturbam todos os que têm uma história de luta pela memória e a verdade dos tenebrosos anos da ditadura militar. Também, quem comentou foi o ex-senador e hoje vereador em São Paulo, Eduardo Suplicy, do PT, disse que a revelação comprova o quanto os militares descumpriram a Constituição e as normas dos direitos humanos. O Suplicy falou assim, abre aspas, é da maior gravidade a revelação de que, em reunião em 30 de março de 74, o presidente Ernesto Geisel tenha compactuado com os assassinatos praticados pelo Estado, fecha aspas. A deputada federal Maria do Rosário, também aqui do Rio Grande do Sul, do Partido dos Trabalhadores, escreveu que com a divulgação, a ideia de que Geisel havia sido um estadista fica fragilizada. Aí ela disse, abre aspas, caiu a burrice de que a ditadura foi nacionalista. Golpistas civis e militares de 64 serviram aos Estados Unidos. E agora, quem servem os golpistas? Questionou a Maria do Rosário. E por meio de nota, o Centro de Comunicação Social do Exército Brasileiro informou que, abre aspas, os documentos sigilosos relativos ao período em questão e que eventualmente pudessem comprovar a veracidade dos fatos narrados foram destruídos, de acordo com as normas existentes à época. Procurado também, o Palácio do Planalto informou que não vai comentar o caso. Momentos tensos, né, Rafael Martins? Ditadura militar, momentos tensíssimos da história e ainda mais preocupantes neste ano de eleição que, como o Ulisses também reiterou no comentário dele, temos pré-candidatos à presidência da República que apoiam o regime militar, que é, no caso, o Bolsonaro, que enfim, faz alusão ao apoio ao Brilhante Ustra, que foi um dos generais da ditadura, que inclusive foi comprovado que ele torturava pessoas, enfim, um ano tenso esse ano aí pra nós. Mas então, gente, vamos pular essa parte aqui, vamos seguir Conexão Uniriter, este assunto pesadíssimo que é a ditadura militar. Esperamos que nunca tenhamos que viver isso novamente, ainda mais nós, jovens que somos estudantes universitários, principalmente e provavelmente uma das primeiras classes que seria atacada e censurada pelo poder militar, se assumisse novamente por meio de golpe ou enfim, de alguma coisa, né, Rafa? E relembrar mais uma vez o que a gente comentou até no último programa, né, das questões do Facebook, que os políticos vão usar, porque o Facebook, mais uma arma que eles vão poder utilizar nessas campanhas eleitorais, né, vão compartilhar notícias, vão botar vídeos, vão puxar pro seu lado, como a gente diz. Então é mais uma vez o alerta para o pessoal tomar cuidado com tudo que vê, para não acreditar nas fake news e para votar consciente, né? Para ver se melhora esse nosso país do jeito que tá. Tá bem complicado. Que tá difícil. É isso aí. Então, olha só, Conexão Uniriter seguindo aqui 6h41. Já passou do 20 para 7. 20 graus a temperatura em Porto Alegre. No Campus Fapa já é noite de segunda-feira e é hora de falar um pouco do tempo em Porto Alegre, não é mesmo, meu querido Rafael Martins? É isso aí. É isso aí então, cara, nesse momento aí, esta belíssima terça-feira, fazendo 20 graus, a temperatura aí até ao longo da noite, ali perto das 3 da manhã, pelo que eu tô vendo aqui vai chegar até os 16 graus. Hoje vai fazer o friozinho, né, Rafa? Hoje teve o friozinho, né? A gente comentou no último programa também que essa semana, agora que tá começando, ia ser uma das primeiras semanas frias do ano. E comprovou, né? No final de semana a temperatura caiu. Hoje de manhã o pessoal que saiu para trabalhar saiu com uma temperatura bastante baixa. Então, olha o alerta do casaquinho, porque o frio vai permanecer durante a semana. Só que além do frio vai vir a chuva. Amanhã já tem previsão de chuva, então o pessoal que vai sair amanhã de manhã pro trabalho já sai com um guarda-chuva na bolsa, na mochila. São Pedro não está me ajudando, cara, a manter minha rotina de corridas matinais. Aí vai chover, amanhã eu vou ter que matar a corrida. Vai ter que, ou nadar, né? Dependendo da chuva. Dependendo da rua que passar em Porto Alegre, vai ter que nadar. Né? E então essa previsão de chuva, amanhã provavelmente ali pelo início da tarde vai começar essa chuva. Vai se estender pela quarta-feira, mas não é uma chuva intensa, né? São alguns pontos de chuva, aquela chuvinha que vai ali, chove, não molha. Não... Já diria minha avó, chuva de molhar bobo, né? É, chuva de molhar bobo. E na quinta-feira o tempo vai abrir de novo, mas vai ser só um engana bobo. Esse vai ser o engana bobo, porque sexta, sábado e domingo a previsão é de chuva. Domingo ali vai dar aquela... Vai parar, mas o frio vai chegar. Sol entre nuvens, né? Mas sábado, sexta e sábado aqui vai chover, né? Domingo aquela famosa nebulosidade. E lembrando aqui, pelo que eu tô vendo, no sábado a mínima
vai chegar aos 17 graus? Não, aos 10 graus, é isso mesmo? Mínima de 10 graus. Mínima de 10 graus, gente. No domingo é pior, mínima de 9, máxima graus. de 16. Lembrando então, isso, o tempo em Porto Alegre a gente tá falando, né? Então domingo aí pode chegar a mínima aos 9 graus. o pessoal que Provavelmente for... durante a madrugada, né? o pessoal que for aproveitar vai estar um tempinho bastante frio, então o pessoal aproveitar, sair com aquele casaquinho, vamos ver se faz um sol no domingo de tarde, pegar uma praça, né, tomar um chimarrãozinho, aproveitar, mas aí fica o alerta, o frio chegou, a chuva tá voltando, e bora tirar aquele casaco do armário, botar pra lavar, tirar aquele cheiro de mofo, de guardado, que vão ter que começar a usar mais. É isso aí, então, o tempo em Porto Alegre pra essa semana aqui, no Conexão Uniriter 6h43. E a gente vai agora com o hashtag Fica a Dica. Vamos ouvir o que tem de evento esta semana em Porto Alegre com a Cristine Fogliatti. Fica a dica. Hoje, às 7h30 no Dado Beer, irá ocorrer o painel sobre as novas tendências do futebol. Irão participar do evento o treinador Luiz Gabardo Júnior, que atua nas categorias de base do Grêmio, e o repórter Wagner Martins, do canal Fox Sports. Ambos irão apresentar a visão que têm sobre o cotidiano ligado ao futebol. O Dado Beer fica na rua Avenida Túlio de Rose, número 80, Passo da Areia. As inscrições são gratuitas. Muito bem, então aí, hashtag Fica a Dica com a Cristine Fogliatti. Rafa, tem informação, tem atualização do trânsito, né, Rafa? Diz aí pra gente. Só para atualizar aqueles pontos de trânsito acentuado, né? Nós falamos um pouco ali do centro, vindo pra Zona Norte, agora um pouco pro lado da Zona Sul, que na Avenida Nonoai, Avenida Cavalhada e Avenida Venceslau Escobar. Então as 3 avenidas, né, de grande fluxo também, agora nesse final de tarde, o pessoal se deslocando para suas casas. Então, isso com no grande sentido movimento. norte-sul, né? Quem tá Sentido vindo da Zona norte-sul. Norte pra Zona Sul. Isso, pra quem tá saindo ali do centro, indo pra casa, voltando depois de um dia de trabalho, então só pra ficar o alerta aí, pro pessoal manter o cuidado, a atenção e com calma que logo chega em casa. É isso aí. Seguindo agora com Conexão Uniriter, a gente vai falar de um assunto que tem muito a ver com a gente que é estudante. A gente sempre tem essa parte no programa de falar, enfim, temas ligados às nossas dificuldades, seja como estudante, universitário, enfim, relacionado a questões que são do nosso dia a dia. E agora a gente vai falar de uma questão que é aquela que agora a gente está chegando nessa época, né, quem está em final de grau A, enfim, daqui a pouco é final de semestre, e aquela loucura de prova e trabalho para entregar, e na pressa de tentar atingir uma boa nota ou dar conta de todos esses estudos e trabalhos acumulados, alguns universitários podem deixar se levar por um caminho sem volta, que é o uso de substâncias energéticas para tentar cumprir as demandas da aula. E eu e o Rafa vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, como isso afeta a nossa vida. Afinal, nós universitários estamos sempre na correria já, normalmente, e às vezes no final do semestre a galera recorre a um energético aqui, um Red Bullzinho ali, pá, e pode dar probleminha, né, Rafael Martins? Exatamente. É isso aí, além da bebida energética, né, tem alguns remédios que são para redobrar a atenção, aqueles Guaraná Cerebral, aqueles remédios que tem que, se não for recomendado, não deve ser usado, né, porque tudo que não é recomendado médico faz mal à saúde. Exatamente. Então o pessoal tem que tomar alerta para não se automedicar, se não ficar tomando 3, 4 comprimidos só porque precisa vir à noite estudando. É mais fácil se organizar primeiro do que pegar e encontrar soluções, entre aspas, soluções, nesses medicamentos. Mas sobre a bebida energética, né, ela é basicamente um refrigerante, só que carregado com muito mais estimulantes, como cafeína, suplementos de ervas e guaraná, né, que o guaraná faz bem para o cérebro, então juntando todas essas substâncias acaba tornando a bebida energética. Só que o que acontece é que ela dá uma recarga de adrenalina extra no corpo, e a cafeína é o principal ingrediente disso. Então o que realmente diferencia das bebidas energéticas dos refrigerantes, como a Coca-Cola, é realmente essa cafeína, que tem muito mais cafeína nas bebidas energéticas, então o pessoal não pode sair bebendo, comprando aquele Red Bull e ficar tomando Red Bull só por causa do estudo. Então tem que ter esse cuidado, né, no que for ingerir, no que for consumir, em todas essas questões. Exatamente. Então aí até em questão, para colocar em perspectiva, assim, para os adolescentes de 12 a 18 anos, é recomendado que a ingestão de cafeína não ultrapasse 100 mg por dia. E para a maioria dos adultos, a sugestão é que a ingestão seja de até 400 mg. Entretanto,
o International Journal of Health Science, que descobriu que o consumo de apenas 200 gramas por dia pode causar sintomas de intoxicação por cafeína, incluindo altos níveis de estresse, aumento da frequência cardíaca e da pressão sanguínea, ansiedade, insônia e a lista continua. Mas e quanto aos produtos naturais, né? Bem, o guaraná, que é uma planta brasileira que contém uma alta concentração de cafeína, mais precisamente 1 grama de guaraná é equivalente a 47 gramas de cafeína. Então, assim, vamos tomar cuidado, porque essas bebidas energéticas podem te dar uma energia para te fazer, como ela mesma é energético, né? Vai te dar Sim. energia, mas uma hora vai acabar, ou pode ser pior, pode fazer um mal e, enfim, irreversível. E são péssimas as notícias, né, para aqueles que usam desse recurso para fazer para trabalhos, provas, pessoal que tá estudando na correria do final do semestre. Só que a boa notícia que a gente quer dar é que se você começar a estudar agora, provavelmente não vai precisar passar as noites em claro. Exatamente, Então porque não tá deixe cedo. para a última hora, que nem nós deixamos aqui no programa, porque é pior. Sexta-feira tinha um projeto de TCC pra entregar aí, tinha gente que eu não vou dizer que era eu, que tava aí 6:30 da tarde, a 1 hora de entregar o projeto, não tinha escrito ainda, mas... Fora a quinta-feira que ficou na madrugada todo acordado, Mas né? Deus é mais e não precisei tomar energético e agora daqui pra frente a gente vai dar uma caprichadinha pra não precisar passar por isso novamente. Então aí, esse tema é muito importante, galera, pra gente que é estudante, vamos maneirar na hora de consumir bebida energética, porque não faz bem. Isso mesmo. Então vamos com mais um hashtag Fica a Dica aqui, antes de seguir com o programa, antes de ir pro esporte. Vamos com o hashtag Fica a Dica. Mais uma vez a Cristine Fogliatti vai trazer mais dicas pra gente aí do que tá rolando de evento na capital. Fica a dica. Com o tema Trabalho Igual versus Direito Igual, o debate sobre a equidade de gênero ocorre no dia 15 de maio às 7h30 no Dado Bier. O projeto, que iniciou em 2008 na Alemanha com a Federação BPW Alemã, atualmente acontece em mais de 10 países. As atividades visam chamar a atenção do governo, sociedade e empregadores para pôr fim à discriminação contra as mulheres. O Dado Bier fica na rua Túlio de Rose, número 80. As inscrições são gratuitas. E agora nós vamos falar de esporte aqui no Conexão Uniriter, 6h50 da tarde. Da tarde é boa, 10:07 já, é isso aí. Lembrando, hoje dia 14 de maio de 2018, tarde de segunda-feira, e nós vamos falar de esporte, destaques da dupla Grenal com o Rafael Martins. Grêmio e Internacional se enfrentaram nesse final de semana pelo nosso querido Campeonato Brasileiro. E que jogo polêmico, né, Rafa? Desde o apito final até as coletivas de imprensa. Que Grenal, não teve gol, mas o que não teve de gol, teve de polêmica esse Grenal. Que Grenal. Foi uma partida muito disputada, né? O Grêmio, mais uma vez, propondo o jogo, daquele seu estilo, não mudou o jeito de jogar. E o Inter, ao contrário, fez treino fechado. Tava desde quarta-feira concentrado no Hotel Vila Aventura, em Viamão. Então, concentrou todas as atenções pro Clássico Grenal. E parece que deu certo, né? O Odair, ele montou um esquema de jogo para anular o time do Grêmio. O Inter não foi jogar, não quis propor o jogo, foi simplesmente para não perder e conseguiu sair com esse resultado que pro Inter é muito bom, porque o Inter tá nesse momento de reconstrução, de instabilidade. O Odair, se perdesse o Grenal, talvez poderia perder o emprego. Então ele montou um esquema muito bem montado, né? Cobertando a redundância, mas fechou uma linha de 5 atrás, fechou outra linha de 4 na frente, deixou só o Damião, estacionou o carro na frente da área e não deixou o Grêmio jogar. O Renato tentou, martelou, e isso tirou um pouco o Renato de sério, né? Porque o Renato depois da entrevista falou que o Grêmio jogou como um time de primeira divisão contra um Inter que é um time de segunda divisão. E dizendo que o Inter não quis jogar, só quis se defender. Então o Renato largou essa letrinha no final do jogo, mas acho que ele largou muito por causa das irritações no jogo. Foram 2 pênaltis não marcados a favor do Grêmio. Um no primeiro tempo com o Bruno Cortez e o outro no segundo tempo teve com o Luan, que foi com o Madison, que o Madison cruzou e o Vitor Cuesta acabou botando a mão na bola. Então foram 2 pênaltis não marcados para a equipe do Grêmio, que saiu reclamando da arbitragem, e o Renato descontou um pouco isso em cima do Inter, né? Aproveitou para tirar a pressão de cima. O árbitro da partida, inclusive, que é um árbitro que já teve polêmica com o Grêmio, né? Que foi árbitro aí que tava apitando aquele jogo, o Grêmio e Ponte Preta, né?
E é um árbitro que vai pra Copa do Mundo também. Exatamente. Vai ser árbitro de vídeo na Copa do Mundo. E voltando a falar um pouco mais do Inter, né, que o Inter não contou com o D'Alessandro. Foi a surpresa da última hora. O Inter estava praticamente escalado, né, com o D'Alessandro, o Luca fazendo a estreia, o Zeca no meio campo. Mas momentos antes da partida, houve informação de que o D'Alessandro não jogaria por causa de um desconforto na panturrilha. Então o D'Alessandro acabou ficando de fora, o Odair montou um esquema com 3 atacantes, só que os 2 atacantes de lado, o Rossi, né, que substituiu o D'Alessandro, junto com o Luca, os dois fizeram mais função de fechar o meio campo ali pra não passar nada. E o Grêmio não conseguiu furar esse bloqueio, não conseguiu criar situações para fazer o gol e acabou ficando no empate 0-0, que foi bom pro Inter e não tão bom pro Grêmio. Exatamente. E a informação complementando o que eu falei antes ali, o árbitro da partida foi o Wilton Pereira Sampaio, goiano. O Wilton Pereira Sampaio aí envolvido em algumas polêmicas já quanto ao Grêmio. Enfim, o presidente Romildo Bolzan falou disso também na entrevista dele, da questão desses problemas que já tiveram com o árbitro. Que quem não lembra, no jogo da Ponte Preta, aquele que teve a polêmica com o goleiro Aranha, o juiz ele não retratou nada na súmula do jogo. E aí no outro dia ele fez uma alteração à mão na súmula, relatando a questão. E ontem, sábado no jogo, também ele não relatou na súmula. Ele relatou em súmula a briga que teve em campo, da questão que o D'Alessandro desferiu um soco, um tapa no Luan. Mas ele disse que não, como ele estava longe, ele não conseguiu ver quem estava envolvido na briga. E teve polêmica depois no vestiário, o Luan tentou invadir a sala do doping para brigar com o D'Alessandro, o Renato fez eles abrirem a porta lá para dizer que eles iam se entender, não adiantou nada, os dois gritavam um com o outro e ninguém se entendeu, no fim separaram, foi cada um pro seu canto. Dos velhos tempos, né? Muita gritaria, muito soco, pouco futebol. E nada de gol, exatamente. De gol. Muita porrada e pouco futebol, pouco gol, nenhum gol. Mas para falar um pouco agora da tabela de classificação, né, como é que ficou, ontem a gente teve jogos, toda a rodada praticamente, que vai se encerrar agora de noite com outros 2 jogos. Então os jogos do sábado começou com o Grenal 0-0. Ontem pela manhã o Cruzeiro ganhou do Sport Recife 2-0. O Atlético Mineiro ganhou do Atlético Paranaense 2-1. Chapecoense bateu o Flamengo 3-2. Bahia e São Paulo ficaram no 2-2. O Vitória ganhou do Vasco da Gama por 3-2 em São Januário. Corinthians ganhou 1-0 do Palmeiras. E o Santos 3-1 no Paraná. O Botafogo joga agora de noite contra o Fluminense e o Ceará pega o América Mineiro. Então, com essa situação, o Grêmio acabou ficando em 4º lugar. Tá com 2 pontos, né, atrás do Flamengo. O líder é o Flamengo com 10 pontos, Corinthians também com 10, Atlético Mineiro com 10 e o Grêmio tá logo atrás com 8. Então, a diferença é apenas 2 pontos, uma vitória no próximo jogo. E qual é a colocação do Inter na tabela, Rafael? O Inter tá liberando o rebaixamento. Quase, beirando. Tá ali na zona de rebaixamento. Tá em 16º, quase na zona de rebaixamento, com 5 pontos, os mesmos 5 pontos do Bahia, do Botafogo, do Atlético Paranaense. Então o Inter tá ali mais na zona de baixo. Pelos critérios de gol, pelos critérios de desempate, o Inter tá à frente. Então o empate tirou o Inter da zona de rebaixamento. Exatamente. Ele ficaria na zona. E falando... Tu quer falar mais alguma coisa, Rafa, sobre isso? Só pra falar o jogo na próxima rodada, né? Pra fechar, que o Inter vai pegar a Chapecoense na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Estaremos Chapecoense aqui. Que vem forte, se o Apodi jogar que nem ele jogou contra o Flamengo, meu Deus! Vai deitar e rolar. O bicho corre demais, cara. E o Grêmio pega o Paraná no domingo às 4 da tarde, lá no Durival de Brito. Paraná provavelmente já rebaixado, né? É 4ª rodada, mas o Paraná... Tá entregando vou taco. Te contar. Olha só, falando de Inter, uma questão aí que saiu na coluna do Marcos Bertoncello, no portal Gaúcha ZH. O Inter jamais ficou tanto tempo sem fazer gol neste século. O Inter ele tá a 480 minutos sem fazer gol, porque começa lá naquele jogo contra o Vitória, perdeu de 1-0 pro Vitória, depois perdeu de 1-0 pro Palmeiras, empatou em 0-0 com o Cruzeiro, que jogou com time reserva, perdeu de 2-0 pro Flamengo no Maracanã e jogando na Arena sábado ficou em 0-0 com o Grêmio. Então, somando o tempo desses jogos, mais 30 minutos do jogo com o Bahia, que também foi o último gol. O Inter tá 480 minutos sem fazer gol. Isso nunca tinha acontecido. A marca já superou a da temporada do rebaixamento colorado, que em 2016 o Inter ficou 4 jogos sem marcar, que foi Flamengo, Grêmio, Santa Cruz e Palmeiras, o que resultou em 402 minutos de jejum total. E agora não há marca pior no século XXI do Inter, que tá difícil fazer gol, né? Potker não conseguiu manter regularidade ainda, machucou, voltou, e o D'Alessandro aí não conseguiu jogar o Grenal, enfim. O Damião também teve um problema na coluna, né? Ficou um tempo afastado, agora chegou o Luca, chegou o Rossi. O Odair primeiro tá tentando
ajeitar o sistema defensivo. Primeiro ele procura não perder para depois pensar em ganhar o jogo. E tá certo. Tá certo porque o Inter não dispõe muitas opções de qualidade do meio pra frente agora, com o Luca e o Rossi, sim, o Potker voltando de lesão, junto com o Damião, o Inter tá ganhando, tá se encorpando do meio pra frente. Mas ele tá ajeitando a casinha, como a gente diria, né? Tá ajeitando a casinha pra não perder, daqui a pouco vai começar a Agora se o Inter tem soltar. uma tabela mais tranquila no Campeonato Brasileiro pra frente, né? Teve um começo espinhoso, jogando contra grandes times, jogou contra Flamengo, jogou contra o Grêmio, querendo ou não, o Grêmio tá numa Cruzeiro. fase boa, o Cruzeiro, O Palmeiras. e o Palmeiras agora vai começar a tranquilizar, entra o Chape, vem outros times de menor expressão. E aí, quem sabe o Inter consegue somar uns pontos aí pra pelo menos sair pra mais longe se afastar dessa zona da degola. do Z4. E Rafa, além de dupla Grenal, claro, teve um grande evento do futebol hoje, né, que foi a convocação da nossa seleção brasileira, a seleção Canarinho. Nosso Canarinho Pistola já está preparado para a Rússia e com seus 23 amiguinhos que o Tite convocou aí nesta tarde de segunda-feira às 2h, aí o Brasil parou para ver o Tite convocar a seleção. E o pessoal que coleciona o álbum da Copa vai ter apenas duas figurinhas que não estão lá, que é o Daniel Alves, né, que acabou Sim. se machucando, estava no álbum, e o Juliano também, que era um dos jogadores que estava cotado para convocação, mas acabou ficando de fora. Uhum. Então, Como é que ficou a lista do Tite, Rafael? Temos aí já em mãos? acho que uma lista sem muitas surpresas, né? O Tite manteve o trabalho que ele estava sendo feito, toda a regularidade, manteve uma ideia um pensamento na convocação, Sim. né? Não teve nenhuma surpresa, nenhuma convocação de um jogador que nunca tinha sido convocado, atestado por ele. E do Grêmio, né, que estava sendo cotado o Marcelo Groy, o Jeromel, o Arthur, o Luan, acabou que só o Jeromel acabou sendo convocado. Então ficou assim a convocação, né, para a Copa. O Alisson, da Roma, Cássio, do Corinthians e Ederson, do City, são os 3 goleiros. Na lateral direita, o Danilo, do Manchester City, e o Fagner, do Corinthians. O Fagner entrando no lugar do Daniel Alves, né, que acabou se machucando, vai ficar 6 meses afastado e não vai poder participar do torneio. Na lateral esquerda, o Felipe Luiz, recuperado de lesão, voltou agora pelo Atlético de Madrid, fez 2 partidas, tá inteiro, vai pra Copa. E o Marcelo, né, um dos melhores laterais esquerdos da atualidade. Daí pra zaga, temos o Miranda, o Thiago Silva, o Marquinhos e o Pedro Jeromel. O Tite até foi perguntado na coletiva sobre o porquê da convocação do Jeromel, e ele falou que era uma convocação nada mais nada menos de um jogador que merecia, que fazia parte de um time do Grêmio, que já está jogando junto há 2, 3 anos, mantendo um ritmo, mantendo um nível altíssimo, e o Jeromel faz parte desse grupo. O Jeromel é um jogador que está destoando dos demais, é um jogador Sim. muito acima, então convocação merecidíssima para ele. É a convocação mais merecida, porque no gol ali tinha o Cássio, um bom nome ali pro lugar do Groy, né, se caso fosse o Groy. No meio campo tem muitas opções e no ataque também o Luan não tinha como entrar. Então só pra gente completar aqui a convocação, meio campo é o Casemiro, o Fernandinho, o Paulinho e o Fred. Esses são os volantes, né? Os meias mais ofensivos temos o Felipe Coutinho, o Renato Augusto e o William do Chelsea. E no ataque, Douglas Costas, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Neymar e Tyson. Mas Tyson é uma das já principais diria novidades. o saudoso Vianney Carlene, Tyson ou Messi, Só o tempo dirá quem foi melhor. E na Copa nós vamos poder ver quem é o melhor. Imagina uma final de Copa do Mundo, Brasil-Argentina, 1-0 gol do Tyson. O Vianney lá em cima vai ficar orgulhoso daquela coluna que ele escreveu lá em 2009. Exatamente, então aí saiu a convocação do Tite hoje com representantes gaúchos. O Jeromel, que joga no Grêmio, mas representantes que já estiveram aqui, como o Alisson, jogou no Inter, goleiro do Inter, o próprio Tyson, que jogou no Inter. O Fred, teve mais alguém, Rafa? Que acho que não, né? O Douglas Costa, foi revelado aqui no Grêmio. O Firmino passou passou nas categorias de base do Grêmio também, e foi despontar no Figueirense. Então temos jogadores com bastante identificação, como o próprio Cássio, que foi goleiro do Grêmio. Sim. Lá em 2005, 2006. Então temos esses jogadores com um pouquinho mais próximos da gente. E só pra fechar agora o esporte, vamos falar de Libertadores, falamos da dupla Grenal, falamos agora da seleção, só pra fechar que amanhã o Grêmio volta a jogar de novo. Sim. Libertadores, 7h30 da noite, lá com no Venezuela. Com o Jeromel em campo. Com o Jeromel em campo. O Grêmio que provavelmente não, o Grêmio vai com um time misto. O Grêmio não levou vários titulares pra Venezuela, levou apenas
o sistema defensivo titular, a parte ofensiva é praticamente toda reserva. Então o Grêmio vai amanhã... Até porque com o sistema defensivo titular não precisa muito pra frente. Não vai perder pelo menos, né? Agora vamos tentar ganhar só. Mas o Renato tá fazendo essa opção por ser um time fraco, né? O Monagas é o saco de pancadas do grupo. No campeonato venezuelano não vai nada bem. Então tem 4 jogos já na fase de grupos da Libertadores, nenhuma vitória. Então o Renato apostando muito no poder do grupo para poder garantir mais uma vitória. Apostando no poder do grupo porque o Arthur e o Everton hoje tiveram lesões confirmadas. O Arthur e o Everton tiveram lesões musculares na coxa e na virilha e vão ficar cerca de um mês fora. Então provavelmente vão voltar ali perto do início da Copa ou se não só depois da Copa. Então o Grêmio agora vai ter que se reinventar ali o meio campo, ver como é que vai fazer. E só pra gente confirmar então a escalação do Grêmio provável de amanhã, que vai ser o Marcelo Groy, Madson, Jeromel, Kahneman e Cortez. Então um sistema defensivo todo titular. Do meio pra frente, o Jailson e o Michel. Ramiro fazendo, né, já que estava suspenso do Grenal e não jogou na quarta-feira contra o Goiás, vai fazer a ponta direita. Pra não perder ritmo, né? Já faz um tempinho que o baixinho tá jogando, né? Só tá tomando chimarrão, comendo churrasco. E no meio campo ali, Ramiro, Cícero e Alisson. E no ataque, o saudoso Tony Anderson. Eu ia dizer o Jael, mas o Jael está machucado lesionado também. E o André não tá inscrito na Libertadores. Ai, essa questão de lesão incomoda o torcedor gremista, né? E ainda falam pra não poupar, imagina. Imagina se o Renato não poupasse e botasse todo mundo a jogar direto. Olha só, então pra finalizar aqui, 19 horas, 4 minutos, 7:04 da noite, já estamos nos acréscimos do Conexão Uniriter. Vamos pra parte do comentário, os comentários esportivos de hoje, que o Rafa vai falar sobre duas questões. Sobre Grêmio, se o Alisson deve assumir a titularidade no time, e sobre o Inter. A D'Alessandro Dependência está chegando ao fim. Quer começar por qual pergunta, Rafael? Fica à vontade aí pra te escolher. Vamos falar um pouco sobre o Inter, né? Que o D'Alessandro já tá no clube desde 2008. Então já são 10 anos de Inter. Teve um ano que acabou indo pro River Plate, mas jogou aquele início de ano pelo Inter, né? E o Inter há 10 anos não sabe jogar sem D'Alessandro. Então acho que quando teve aquela oportunidade quando o D'Alessandro saiu, foi pro River Plate, a oportunidade que o Inter teve de se remontar sem o D'Alessandro acabou sendo rebaixado, então provou que não conseguia. Mas no Grenal foi provado ao contrário, né? O Inter montou um sistema defensivo muito bom e tinha as válvulas de escape pro ataque. O Inter se propôs em marcar, botou mais jogadores operários, né, sem tanta qualidade. Sim. Botou o Rodrigo Dourado, o Zeca e o Patrick para fechar o meio campo, os atacantes para correr. Então o D'Alessandro é um cara que ele joga com a bola no pé e ele não é muito de se movimentar. Acho que não acabou a D'Alessandro dependência do Inter, acho que ainda segue, mas é uma prova de que o Inter pode viver sem D'Alessandro. E vai ter, né? Porque o D'Alessandro provavelmente no final desse ano, mais uns 2 anos... Tem contrato até o ano que vem, mas ele vai parar de jogar, né? O D'Alessandro... 37 anos, já tá meio desgastado. Ele Na minha Master League, 37 já se aposenta. Nós temos aí o Zé Roberto, 42, 43 anos jogando, mas acho que o D'Alessandro vai ser um pouco... O Zé Roberto tá jogando aonde, gente? Não, agora não tá mais, mas tava, né? Tava, né? Eu ia dizer, meu Deus, Zé Roberto quando jogou no Grêmio já tava velho. Já era o vovô. Mas é isso aí, eu acho que o Inter, o Odair soube montar um esquema sem o D'Alessandro e agora é manter esse Inter com ou sem o D'Alessandro de um jeito equilibrado. Não dá pra abrir mão completamente da qualidade do D'Alessandro, mas pelo menos mostrou umas soluções ofensivas. E sobre a pergunta do Grêmio, né, se o Alisson deve assumir a titularidade... Não deveria, na minha opinião não deveria, porque o Ramiro e o Everton estão bem alinhados ali, mas agora vai, né? Agora vai porque, como a gente falou agora, o Everton acabou tendo uma lesão muscular e vai ficar 3 semanas fora, então o Alisson, provável substituto, vai entrar na ponta esquerda ali e vai dar conta do recado. Tem mostrado bom futebol, tem ganhado oportunidades, tem correspondido, então... Acho que é a troca mais simples, né? O Alisson agora vai ser titular pelo menos até a Copa do Mundo, até o Everton voltar. Vamos ver o que ele mostra. Vamos ver se o Everton volta titular depois da Copa ou não. É isso aí, então. Comentário de Rafael Martins aqui no Conexão Uniriter. Olha só, 7 horas e 7 minutos, 7 e 7. Quero lembrar a todos os colegas aqui que os alunos de jornalismo e gastronomia da Uniriter estão organizando uma oficina
uma oficina preparatória de massas e bolos, que é o projeto Mão na Massa. Faz parte aí da disciplina de projeto integrador 1 e 2. A oficina vai ser no dia 24 de maio, quinta-feira, a partir das 19 horas, é gratuita. E então é direcionada a moradores aqui do entorno do campus FAPA. São 20 vagas e as inscrições são gratuitas também, tudo gratuito, entre o dia 7 e o dia 17 de maio. Os interessados devem solicitar a ficha pelo e-mail projetomaunamassa.uniriter@gmail.com. Tudo junto, sem acento, tudo junto. É projetomaunamassa.uniriter@gmail.com. Você solicita lá o seu formulário por esse e-mail, a gente responde, os alunos respondem e o candidato anexa ali os documentos, como o RG e CPF, e aí comprovante de residência de que mora aqui no entorno dos bairros. Então essa oficina é gratuita para preparação de massas e bolos, não perca! Muito bem, então, Conexão Uniriter está chegando ao fim, Rafael Martins. Olha só, 19 horas, 8 minutos, 7, 8, 14 de maio de 2018, tarde de segunda-feira, em Porto Alegre, neste momento, 20 graus a temperatura, e a gente está encerrando as atividades por aqui. Lembrando que o Conexão Uniriter é produzido na disciplina de estágio supervisionado, que é ministrada pela professora Mariana Ozelami. A coordenação do curso de jornalismo fica a cargo do professor Leandro Olegário. Na apresentação, eu, Alberi Neto, reportagem e comentários do Rafael Martins e da Cristine Fogliatti e também do Ulisses Miranda. Até semana que vem, um grande abraço e tchau, tchau! Tchau, tchau!